todas. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, em mais um webinar, né, da série Ciclo Eleitoral nos Estados Unidos e Brasil, uma parceria do IRELGOV com o Atlantic Council. Nós já falamos sobre o sistema político americano, sobre o caminho à Casa Branca, e hoje nós abrimos o ciclo de debate sobre o ciclo eleitoral brasileiro, e nós vamos tratar de diversidade e inclusão nas eleições municipais. Acho que uma pequena mensagem minha, Elga, conselheira, coordenadora do eixo de diversidade e inclusão, é que o webinar de hoje tem a finalidade de tratar sobre a influência de um ambiente diverso, inclusivo, como eixo estruturante para que a nossa sociedade possa influenciar igualitariamente políticas públicas. A nossa intenção é de abrir um debate franco, democrático e desvinculado de ideologias para que a gente possa continuar perseguindo juntos o objetivo do IRELGOV, que é o de pensar temas estratégicos para a nossa sociedade sob a ótica do profissional de relações governamentais. Então, antes de passar a palavra para a Nayana, de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de compartilhar aqui a palavra com a Suelma, que vai falar conosco um pouquinho sobre a vinda de um eixo de diversidade e inclusão para o IRELGOV e sobre o webinar de hoje. Obrigada, Elga. Hoje é um dia, talvez, especialmente emocionante para mim e para todo o Conselho Deliberativo do IRELGOV, que, para o biênio de 2020 e 2022, se propôs a colocar na pauta da discussão da atividade de relações governamentais o tema da diversidade e inclusão na nossa atividade, por conseguinte, também na política, porque a falta de diversidade que hoje ainda encontramos na atividade de relações governamentais no Brasil é reflexo da falta de diversidade na política, e isso a gente precisa lançar luz. Como disse a Elga, o IRELGOV é um think tank criado em 2014, com o intuito de trabalhar tanto a reputação quanto a educação na atividade de relações governamentais do país, e a gente não poderia manter silenciado um debate tão importante quanto o debate de diversidade. É uma honra ter os meus colegas convergentes, que é como a gente se autodenomina no Conselho Deliberativo do IRELGOV, um conselho com 50% de distribuição entre homens e mulheres, que busca ser diverso em múltiplas agendas, e que ainda não consegue ser tão diverso exatamente pela falta de diversidade dentro da nossa comunidade. Essa é mais uma iniciativa em que a gente tenta colaborar para a promoção de diversidade, ao mesmo tempo que cria um ambiente mais inclusivo. De novo, muito emocionada e muito feliz com essa iniciativa, e eu te devolvo a palavra, Elga. Maravilha, super obrigada, Suelma. E agora eu apresento a Nayana Riso. Nayana, nossa diretora do Eixo de Diversidade e Inclusão, então responsável por colocar aí o nosso plano de ação de pé e funcionando a pleno vapor. Nayana, passo a palavra a você, que vai moderar o webinar de hoje. Obrigada, Elga, obrigada, Suelma, que alegria somar esforços com vocês. Irina, Tony, Mafone, bem-vindos, obrigada, que prazer estar com vocês. Hoje eu vou moderar esse painel, mas o palco é de vocês, então eu estou aqui para facilitar e aprender também bastante. Eu vou começar apresentando cada um de vocês rapidamente, eu vou trazer alguns números, alguns dados interessantes sobre as eleições de 2020, olhando para a agenda de diversidade e inclusão. Faço uma pergunta só para a gente iniciar, aquecer os motores aqui, e deixo que vocês façam as suas colocações de 10 minutos cada. E assim a gente vai seguir com algumas perguntas do público também. Então, por favor, pessoal, quem quiser fazer perguntas para os nossos convidados, usem o Q&A, a ferramenta de Q&A aqui no Zoom, que a gente facilita essa interação para vocês. Então, para começar,
A Irina está conosco, Irina Bulara, diretora executiva do Renova BR. A Irina é bacharel e mestre em administração de empresas pela USP, com passagem por uma universidade na Itália. Construiu a sua carreira em finanças e desenvolvimento de negócios. E antes de assumir a diretoria geral do Sistema Anglo de Ensino e Somos Educação. Hoje, a Irina é diretora executiva do Renova BR, que é uma instituição que seleciona e prepara cidadãos comuns para serem líderes na democracia brasileira e que tem o intuito de transformar o Brasil num país menos desigual e mais justo. Bem-vinda, Irina. Temos também conosco Mafoane, cofundadora do Grupo Mulheres da RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, também faz parte do Renova BR e do Agora, os movimentos que depois ela vai poder comentar um pouco mais para a gente sobre eles. Ela é atuante no ambiente do combate à violência contra mulheres e meninas, pesquisadora e especialista nas áreas de direitos humanos. Ela tem se dedicado ao apoio e aprimoramento de iniciativas sociais e políticas públicas relacionadas ao enfrentamento das violências de gênero e das desigualdades e a consolidação de programas empresariais de diversidade e direitos humanos, entre outras frentes. Bem-vinda, Mafoane. O Tony é o nosso diretor, presidente da Aliança LGBTI+. Ele é ativista da causa LGBTI+, e AIDS, desde os meados dos anos 80. Em 92, ele foi um dos fundadores e continua engajado no Grupo Dignidade, uma entidade LGBTI+, pioneira de Curitiba, no Paraná. Ele é integrante do Conselho Executivo da Gay Latino, uma rede de direitos humanos na América Latina, e é autor de livros, professor, especialista em sexualidade humana, mestre em filosofia, doutor e pós-doutor em educação. Só tem gente fera. Obrigada, Tony, bem-vindo. Então, eu vou começar dando uma pincelada para a gente sabe que essas eleições elas estão vindo carregadas de manchetes que a gente tem acompanhado diariamente, semanalmente, com números e dados que mostram recordes atrás de recordes das candidaturas e também alguns ineditismos que a gente tem visto. Só para a gente ter uma ideia, começa com o recorde de candidatos, então são 545 mil candidatos que nós temos para 2020 versus 478 mil candidatos que a gente tinha nas eleições para 2016. A gente também tem um ano com recorde de mulheres candidatas, a gente está olhando para 180 mil candidatas hoje. O primeiro ano em que há mais negros do que brancos, são 51%, a maioria de candidatos negros, que inclui pretos e pardos. Também tem um recorde de jovens, 47% dos candidatos hoje têm até 30 anos ou de 30 a 44 anos. Um recorde de candidaturas de pessoas LGBTI+, hoje são 400 candidaturas, então versus o ano de 2016, com 256 era esse número. E ao menos 3 pessoas com deficiência, ainda com dados para a gente construir, mas neste caso com síndrome de Down, e até onde a gente sabe, são os primeiros candidatos com síndrome de Down esse ano, para candidatos a vereador. Então, olhando para esse cenário cheio de recordes, a gente começa com uma pergunta, e aí eu gostaria de passar a palavra, Mafoane, para você iniciar conosco. A gente pode atribuir esses recordes a alguma situação específica de causa e efeito? E se sim, qual? Nayana, Irina, querida, Tony, inspiração aí, né, de uma geração. A gente está aqui muito pela luta que vocês fizeram, então fico muito feliz de poder ter você aqui. Então, obrigada por existir, por estar aí tantos anos nessa luta, né? Obrigada pelo convite, minha amiga Irina também, que daqui a pouco vai entrar aqui com a gente, Suelma e Elga, muito honrada com esse convite do Instituto, acho essa iniciativa essencial para o momento que a gente está vivendo, e respondo para você olhando para o que tem acontecido, né, nos últimos anos, nas questões eleitorais que nos trouxeram até aqui, de estar nesse momento fazendo uma instituição, com uma discussão com profissionais de HelGov sobre as nossas eleições. Eu venho de uma trajetória de ativistas em direitos humanos,
O meu pai e a minha mãe são ativistas, então eu lido e falo sobre direitos humanos literalmente desde que eu nasci. Aos 2 anos, as pessoas saem de país em guerra. Eu fui morar num país em guerra. O meu pai foi convidado para uma missão da ONU para ajudar a construir escolas durante o período das guerras civis no continente africano. Nós fomos para Angola e todo esse arcabouço de estar no meio de uma guerra me trouxe um senso de responsabilidade sobre o lugar que a gente quer construir. E, para além disso, de pensar que está nas nossas mãos a responsabilidade de pensar as transformações que a gente quer fazer. Ela está danando. Meu filho de 7 anos veio aqui para perguntar da irmãzinha. E veio pensar, para a gente pensar qual é a nossa responsabilidade na história, né, nessa existência que cada um e cada uma de nós tem. E eu vejo isso desde muito cedo. E nesse processo, quando você vive num país em guerra, você entende algumas coisas que são muito importantes para pensar os projetos de nação. Uma nação, isso não é nenhuma novidade, desde que existe humanidade, isso é uma premissa importante. Os seres humanos só sobrevivem porque eles vivem em comunidades. A sobrevivência da espécie humana, ela depende da existência do outro. E isso é uma premissa que a gente foi perdendo ao longo todo o nosso processo. Então, é muito importante a gente lembrar que nós fazemos parte de um processo que é muito maior do que a gente, dentro de uma engrenagem. E é muito importante entender que as nossas ações, elas têm uma responsabilidade, elas têm um efeito sobre as outras pessoas, e que a nossa existência também tem. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala sobre o projeto que a gente está querendo construir, a pandemia ela não trouxe nenhum problema novo. Ela só escancarou os problemas que já estavam colocados. E nessa forma de mostrar esses problemas, também se evidenciam quais são as melhores estratégias para solucionar. E a gente entende que a forma com que a nossa sociedade está construída não dá para as pessoas se eximirem da sua responsabilidade política. E a sua responsabilidade política, seja como alguém que está à frente para representar um grupo, ou seja porque você vai votar em alguém. Então, a gente está vivendo um momento que é fundamental que a gente assuma a nossa responsabilidade e pare de cobrar de outras pessoas aquilo que a gente também não faz. A pandemia ela mostrou para a gente que não é mais possível ser incoerente, não é mais possível a gente não olhar para os problemas que estão acontecendo e lidar com esses problemas, sejam eles a violência, sejam eles as desigualdades, sejam eles a ideia de que a nação que a gente vai construir, ela precisa ser boa para todas as pessoas. E para ela ser boa para todas as pessoas, ela precisa ser boa para cada um. E essa participação, ela exige que a gente entenda que tem 3 elementos muito importantes para isso. Todo projeto, e a gente está falando aí das eleições, porque a gente está falando sobre projeto, pela primeira vez em muitas eleições, eu ouvi poucos ainda, muitos poucos candidatos falando sobre o projeto de Brasil, sobre o projeto de cidade, que não é um projeto para 4 anos, porque nenhum projeto se constrói em 4 anos. É um projeto para daqui a 20 anos, que começa agora. Essa ideia só veio porque a pandemia ela mostrou que a gente precisa mudar a forma com que a gente tem resolvido os problemas que sempre foram problemas da sociedade. Essa forma antiga de resolver os problemas não conseguiu solucionar. E a pandemia exige que a gente construa novas formas de agir. E o que eu percebo? Existe uma maior consciência das pessoas sobre a sua responsabilidade e, por consequência, isso se expressa nos números de candidaturas. Então, de fato, a gente tem muito mais mulheres candidatas, assim como a gente tem muito mais candidatos negros e muito mais candidatos jovens se colocando na arena dizendo, e eu gosto muito dessa frase do Renova, seja você a transformação que você quer ver, seja você o representante que você gostaria de ver, porque é nesse lugar, isso é fundamental. Eu lembro que quando tem um estudioso chamado Adam Kahane, ele escreveu vários livros, mas um dos livros que eu gosto muito chama Trabalhando com o Inimigo. Como colaborar com quem você não gosta, desconfia ou discorda.
É um negócio que ninguém tem esse problema aqui, eu tenho certeza, mas vai que vocês tenham, né? E ele fala nesse livro quais são as 3 coisas fundamentais para a construção de uma nação. Ele começou esse trabalho, ele tem uma tecnologia social que ele desenvolveu que chama cenários transformadores. E dentro dessa tecnologia, ele vai ajudando as sociedades a mudar a sua lógica. E ele diz que tem 3 fatores fundamentais para isso acontecer. O primeiro fator é que você precisa ter, na composição dessa nação que você está querendo construir, pessoas diferentes, com perfis diferentes, mas que olhem para a mesma coisa. O que ele estava dizendo? Não é sobre as pessoas pensarem como você, é sobre as pessoas olharem para o mesmo lugar que você está olhando, mesmo que elas trilhem lugares diferentes. O que ele estava querendo dizer? Não importa se você é de esquerda ou de direita ou de centro, importa se a gente está olhando para o mesmo projeto de país. Essa é a discussão. Porque o que a gente faz? A gente, o tempo inteiro, é sequestrado por uma discussão que é: mas eu sou de esquerda, então eu não gosto de quem é de direita. Eu sou de direita, eu não gosto. A questão não é se você gosta ou não gosta, a questão é, está todo mundo olhando para o mesmo lugar? Que projeto é esse que a gente está olhando? A segunda coisa que ele diz que é muito importante é de que o diálogo, ele é muito mais uma cerimônia de chá, onde você vai construindo consensos, do que uma disputa de tênis, onde um ganha e outro perde. Não é sobre você ganhar no grito, não é sobre você desmoralizar, ou descredenciar, ou deslegitimar a outra pessoa. É sobre você elevar o nível da conversa, entendendo que 90% a gente concorda, mas a gente começa pelos 10% que a gente discorda. Então, essa discussão, ela atrapalha essas construções que são importantes. E, por último, é muito importante entrar em jogo. O que ele quer dizer? Que você, para além de achar que o outro precisa fazer, você tem que assumir a sua responsabilidade. Porque é muito fácil dizer para a grama do outro como é que ela tem que ser. É muito importante que você assuma o seu lugar. E para você assumir o seu lugar, é importante entender que uma das coisas que eu mais faço discussão hoje é sobre o conceito de empatia. Porque o que a gente diz que é empatia? É sobre se colocar no lugar do outro. E, na verdade, empatia é muito mais sobre você entender qual é o seu lugar e como esse lugar pode afetar positivamente o lugar do outro. É muito diferente disso que a gente se coloca. É se entender como agente da transformação que a gente quer ver no mundo e não culpar o outro porque aquele outro não fez o que a gente gostaria que isso fosse feito. Por isso que eu entendo de um jeito muito positivo tudo isso que está acontecendo. E eu diria, algumas questões históricas muito recentes, né, têm afetado esse lugar. A morte da Marielle, ela teve um efeito semente. É muito horrível você dizer isso, né? Porque as pessoas aprendem pela dor ou pelo amor. E, infelizmente, a gente tem aprendido muito pela dor. E essa questão é difícil da gente mudar, mas é o que tem acontecido. A morte da Marielle, a morte do George Floyd, provocou um efeito cascata de mulheres negras se colocando nesse pleito eleitoral de uma forma muito maior e com muito mais qualidade, os negros se colocando e a pauta racial entrando para o debate, não como um mimimi, porque a gente está falando somente de 56% da população, não é sobre um nicho, não é sobre os grupos minoritários, é sobre os grupos minorizados, sejam eles mulheres, negros, pessoas com deficiência, como você colocou, é a primeira vez. Então, essa é a discussão, né? A população LGBTQIA+, então, não dá mais para a gente não ter essas pessoas fazendo essa discussão. Não porque elas são melhores, mas porque elas são fundamentais para olhar os pontos cegos daqueles outros que não conseguem ver. Não é sobre ser melhor ou ser pior. A gente tem que também tomar esse cuidado de não achar que é melhor ou pior, mas é de achar que o diferente é fundamental para essa construção. Então, acho que é isso, para a gente começar a conversa. Maravilha, que jeito ótimo de começar. Irina, quer puxar um gancho? Claro, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui dividindo o painel com duas pessoas tão especiais e que eu admiro e que têm lutas tão consistentes. Então, eu me sinto uma privilegiada de estar aqui dividindo esses minutos e falando de um tema
tão complexo e tão profundo. A parte boa disso tudo é que bom que a gente consegue criar esses espaços para debater de uma maneira empática, né, como disse a Mafô, de uma maneira harmônica e de um lugar que cabe, sim, visões diferentes e que a gente esteja todo mundo olhando para o mesmo lugar, né? Então, muito bacana estar aqui, então agradeço de coração essa oportunidade, não só de falar um pouquinho, mas de aprender com a Mafane e com o Tony. A Mafô, nossa integrante do Comitê de Educação, que não tem nada que a gente faça que não passe por ela e pelo olhar tão profundo que ela traz sobre essas questões. Bom, queria talvez fazer uma fala um pouco mais técnica, para a gente começar entendendo da onde eu venho e por que eu consigo contribuir um pouquinho nesse debate. Eu queria contar o que é o Renova, porque eu acho que, às vezes, não é todo mundo que sabe e vale a pena a gente gastar 5 minutinhos falando um pouco disso. O Renova foi fundado há 3 anos atrás, pensando no seguinte: nenhum país que é desenvolvido, nenhum país que é justo, que é igualitário, tem uma classe política totalmente destroçada, né? Olha os políticos como algo que, não, como se fosse um tabu, algo que não seja digno, que não tenha valor. E muito delegou-se essa questão política, né? A sociedade civil, por muito tempo, não todo mundo, claro, mas por muito tempo delegou esse poder, ia votar, e aí você faz aquela pergunta, mas quem se votou? Eu não lembro, acho que foi na legenda, né? Aquela coisa como se aquilo não fosse um problema nosso, né? E aí a gente sentava na sala de jantar, do café, nos bares, e fala sobre política como se fosse um problema de terceiros, e na verdade ele não é. Ele é um problema nosso. E aí o Renova, o que ele se propõe a fazer é trazer novas pessoas que nunca tiveram cargos eletivos para a política. Mas vai ser candidato? Precisa ser eleito? Não. O que a gente faz? A gente dá curso de formação para quem tem um interesse da sociedade civil de participar desse processo democrático. Entender um pouco das atribuições, o que faz um vereador, né? Mas Irina, isso é muito básico. Será? Será que é muito básico? Será que a gente está falando sobre isso mesmo? Será que a gente está discutindo? E foi como a Mafô disse tão brilhantemente, participar da política tem a ver não apenas com, eu quero ter um cargo, ou quero ser um ativista, ou estar no partido, mas, assim, como eu vou votar, por que eu vou votar e como que eu vou acompanhar em quem eu votei, para, de fato, a gente ter um senso de pertencimento. Bom, então, o Renova é isso, e eu acho que quando a gente conecta o que é o Renova com o tema aqui do nosso webinar, a gente pode trazer alguns dados bem interessantes que eu separei aqui para falar com vocês. Então, no nosso primeiro processo seletivo, porque a gente faz um processo seletivo, e aí a gente passa algumas pessoas para fazer esse curso. Esse curso, por que não é para todo mundo? Porque a gente tem um orçamento ali limitado e a gente tem que escolher algumas pessoas para fazer esse curso. Então, nosso primeiro processo seletivo, por exemplo, tinha 11% de mulheres. E agora o nosso segundo processo, ele já tem 30% de mulheres. E a gente considera isso um grande avanço. Estamos satisfeitos? Não, de maneira alguma, porque nós somos mulheres a maioria, né? Então não estamos satisfeitos. Porém, a gente tem que assumir primeiro quais são as nossas possibilidades, assumir nossos erros, por que a gente não está atraindo mais mulheres, ou mais pretos, ou mais indígenas, enfim, de novo, não são grupos minoritários, mas são grupos subrepresentados. Tanto que no Renova a gente não fala sobre diversidade, a gente fala sobre representatividade. Por quê? Porque é muito importante que as pessoas se sintam representadas na política. E dentro de um mundo VUCA, né, que muda tanto, tão complexo,
A gente achar que uma única visão de mundo vai resolver problemas complexos é uma ingenuidade, ou que a gente vai ter um grande líder, um grande super-herói, uma grande super-heroína que vai resolver tudo sozinho, é uma ingenuidade sem tamanho. Por que a representatividade é importante? Porque é a soma do que é a nossa população, e a gente tem que olhar o problema sobre todos os ângulos para a gente ter, para problemas complexos, soluções complexas que consigam ser executadas. Porque também a gente só ficar no discurso e no final do dia a gente está aqui falando de pandemia e vamos lavar a mão, mas grande parte da população não tem saneamento, não resolveu o problema, né? Então, acho que a gente tem que olhar essa cadeia do começo ao fim. E por que isso é importante? Acho que a Mafô falou uma coisa que é muito o tal do mimimi. Que, gente, não é mimimi, não. As pessoas, está provado cientificamente que um número maior de diversidade, de representatividade, traz mais retorno à sociedade, né? Então, assim, se a gente não está pautado aqui pelo coração, vamos nos pautar por dados e evidências para a gente saber que o que a gente está conversando aqui é melhor para todo mundo, né? Enfim, aí quando a gente olha outros números, né? A gente vê que os negros, por exemplo, em 2018, no Renova, a gente tinha 29% dos alunos negros, pardos e indígenas, e agora a gente teve um número recorde de 44%. De novo, não é suficiente, não estamos felizes e somos uma instituição totalmente aberta para feedbacks. Então, como que a gente aumenta isso? Vamos consorciar para que a gente traga mais soluções. Como que a gente faz um processo seletivo cada vez mais inclusivo? Olha quanto a gente teve aí de discussão dos processos seletivos, né? Recentemente, que foram discussões muito importantes. Então, quando a gente olha esses números, e aí deficiência também é muito legal, os portadores de deficiência. Em 2018, a gente teve 3,8%, em 2020, 5%. Esse a gente evoluiu muito pouco, né? Mas, o que também tem uma coisa legal? Liderar pelo exemplo, né? Quando a gente olha um Felipe Rigoni sendo um deputado, o primeiro deputado cego, você está falando para todo mundo que todo mundo tem chance de chegar até lá. Não que seja fácil, não que a gente vai entrar aqui no ponto da meritocracia, mas que é muito importante que a gente tenha exemplos, né? E o exemplo, de fato, ele arrasta, né? E é muito importante e relevante. Dito tudo isso, assim, quando a gente olha, então, conectando, né, um pouco da fala da Mafô, um pouco do que é o Renova, e aí agora trazendo a sua pergunta, poxa, temos aqui números recordes, né? Pô, que legal que a gente tem números recordes de candidatura. Para o Renova também, são 1.032 candidaturas em 398 municípios de 29 partidos políticos, porque somos totalmente apartidários dentro do conceito lá que a gente está aqui muito mais num chá do que num jogo de tênis. É muito importante que todo mundo esteja sentado à mesa para a gente trazer mais equidade na conversa. O que é importante? O resultado dessas eleições, né? Como que isso vai acontecer? Esse número de candidaturas de mulheres, de candidaturas negras, eles vão ser efetivados, né? Isso é muito... Eu acho que esse é o tema fundante para a gente pensar aqui, porque a partir dessa eleição, a partir do momento que essas pessoas de fato ocuparem um lugar de poder, é que elas vão começar, assim, trazer representatividade para o jogo. Caso contrário, a gente continua aqui advogando, conversando, falando da importância, mas na hora H algo acontece que isso não se concretiza. Poxa, mas o que pode ser algo? Olha, gente, aqui eu falo muito mais como uma espectadora do que como uma especialista, porque acho que, como vocês podem ver, a minha grande entrega para o Renova está no que tange a educação política, a trazer conteúdos,
mas como essas candidaturas estão sendo financiadas, como essas candidaturas têm espaço político, né? Como essas mulheres, pretos, indígenas, como que eles estão construindo dentro do que é o ambiente político. Esse espaço ele está realmente sendo dado, ou a gente está aqui tendo uma vice para chamar de minha? Mas no final do dia, essa candidatura ainda é de um homem branco. E claro que eu estou aqui dizendo, não estou dizendo que não tem homens brancos que olham esse tema, não é isso. Eu estou fazendo uma provocação e uma reflexão para a gente continuar esse debate tão importante, né? Então, acho que esses são pontos fundantes para a gente olhar. E eu gosto de deixar, talvez, uma imagem, que é a imagem de... Eu não sei se vocês sabiam, mas que até 2016, no Senado, não tinha banheiro feminino. 2016, faz 4 anos. O que esse símbolo significa? Esse símbolo significa que eu não mulher, não sou bem-vinda. Que aquele espaço ele não foi desenhado institucionalmente para mim, né? Então, se a gente ficar com essa imagem, que faz 4 anos só, né, que tem um banheiro lá, poxa, é um caminho longo ainda a ser percorrido. Que bom que a gente está percorrendo e, aos pouquinhos, colocando um tijolo em cima do outro. Mas eu acho que aos pouquinhos já não cabe mais na aceleração do mundo de hoje. E a gente tem que fazer reflexões e debates mais profundos, né? Então, acho que fica aqui a minha reflexão. De novo, o meu agradecimento de estar com 2 figuras que eu admiro tanto, e a gente começa assim essa roda de conversa com tantas provocações. Tá no mudo, Nai. Aê, obrigada. Perfeito, e a gente vai voltar nesse ponto fundante que você trouxe, esse ponto de reflexão que é super importante, como é que a gente materializa essas candidaturas. Mas eu vou passar para o Tony primeiro, para ele trazer para a gente algumas reflexões também a respeito dessa primeira parte. A gente pode atribuir esses recordes a alguma situação de causa e efeito, Tony? E conta para a gente como é que a Aliança vem trabalhando. Tudo bem? Primeiro, Rayana, parabéns à Yerkov, parabéns à iniciativa dessa discussão. Quero dizer que eu sou gay, mas eu estou apaixonado pela Irina Mafuani, eu adorei vocês, e eu usei as palavrinhas aqui, lacrou, fechou, arrasou, mulheres. E eu estou me sentindo muito bem aqui, bendito fruto entre as mulheres. Estou me sentindo muito acolhido, e eu acho que é muito legal isso. Isso já demonstra algo, que as coisas estão diferentes. E essas mulheres discutindo política, sim, com uma potência que eu estou emocionado. Então, parabéns, Nayana, parabéns, Irina Mafuani. Já quero teus contatos, vamos trocar todas as figurinhas possíveis. E é isso que eu gosto, é isso que eu faço. Quero dizer a Helga, a Suelma e a Márcia, Rosa também, obrigado. Eu acho que isso é muito legal, e a gente está discutindo isso de forma tranquila, armas no chão, flores na mão, coração aberto, mente aberta, vontade aberta, com o nosso Otto Scharmer, quando ele vem e fala para a gente que a gente tem que pensar no futuro, o que eu quero? Porque nós temos, e aí, Naina, essa desgraceira, a palavra é essa desgraceira toda no mundo, no nosso país, a pandemia, eu acho que a gente tem que pegar a palavra crise, tirar o S e colocar CRI. E é nesse sentido que a Aliança Nacional está criando. Nós temos que criar o nosso futuro a partir de tudo que está emergindo por aí. Nesse sentido, concordo com tudo que a Mafuani, eu assino embaixo, já caso com você politicamente, com a Irina, eu acho que essa conexão de vocês foi fundamental. Quero dizer o seguinte, tenho 56 anos, milito desde os meus 14 anos na questão LGBTI+,
estou há 36 anos, e eu brinco que eu consegui meu marido no Supremo Tribunal Federal e os nossos 3 filhos no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito legal. E foi através de um advocacy, através de conversando com os diferentes. Eu tive uma live agora com o presidente Dias Toffoli, ele falando assim, Tony, eu gosto tanto de você que você consegue conversar com as pessoas que pensam diferente, são teus adversários políticos. Só, meu amigo, coloque as pessoas diferentes, porque se a gente só pensar as pessoas iguais, a gente planeja e a gente está junto. Então, mas as pessoas diferentes, elas vão colocando, vão guiando a gente, eu acho que a Mafone colocou bem claro isso, nós temos que querer o bem da humanidade, nós temos que deixar esse mundo bem melhor do que a gente pegou, sabe? Eu vejo isso, e isso, para mim, é muito importante. Quero dizer que eu faço parte da Aliança Nacional LGBTI+, uma organização pluripartidária dos 36 partidos que tem hoje registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos 27 partidos, então a gente vai do PCO até o PSL e nós conversamos sempre de forma muito tranquila. As nossas 2 palavrinhas é promover, promover e defender. Promover é o que nós estamos fazendo hoje, promover e defender quando acontecem os problemas. Os problemas, quando vêm as denúncias, nós estamos com os nossos 118 advogadas e advogadas, estamos atuando com vários processos aí, inclusive fizemos uma live sobre as questões de ódio nas eleições, inclusive a nossa live de ódio foi invadida por uns setores que não são democráticos, e que foi bacana, quer dizer, não foi bacana, mas foi um exemplo de que nós estamos incomodando. E incomodar é preciso. Incomodar, a gente precisa ter esse protagonismo. E a gente não quer mais migalhas. Nós não queremos que ninguém passe a mão na cabeça da gente e fala, vocês são uns coitadinhos. Até porque coitadinho é uma pessoa que sofreu o coito. E a gente gosta de um coito de vez em quando, é muito bacana. Então, nós não queremos migalhas, nós queremos o pão inteiro, nós queremos dividir esse pão com todo mundo. Então, o protagonismo é fundamental. Dessa heteronomia, de alguém vai fazer por mim, não, a gente tem que passar para a autonomia. Eu posso fazer esse governo. Então, a gente tem que disputar o poder, a gente tem que sair da página policial das mortes, nós temos em torno de 400 mortes violentas da nossa comunidade LGBTI+, no Brasil, nos últimos 20 anos, a gente quer sair da página policial, a gente quer sair da discussão da saúde, lá da AIDS, para a gente ir para a página do poder, da política, e é isso que nós estamos fazendo. E a gente também não pode ficar reclamando do ódio, dos problemas. Tem um ditado judeu que eu amo de paixão, que fala, a gente tem que parar de reclamar da escuridão e acender uma vela. Então, a gente está acendendo várias luzes para mostrar para as pessoas que nós existimos, que nós não queremos destruir a família de ninguém, nós queremos construir a nossa família do nosso jeito, da nossa forma, e da forma que a gente quer o mundo, a gente tem que mostrar. E aí a gente precisa assumir esse protagonismo. E aí, como o Gandhi, eu achei que a Mafone citou o lema da RAPS e da Renova, que ele fala assim, seja as transformações, faça o seu mundo, faça das transformações que você quer no mundo, você tem que as praticar. Então, é isso que nós estamos fazendo e fazendo isso de uma forma muito bacana, porque a representatividade importa, sim. Nós precisamos. Eu sei, eu tenho 3 filhos negros e eu sempre fui uma pessoa muito tranquila com a questão com negros e negras, mas quando eles vierem e forem comigo nos restaurantes, no shopping, eu percebi o racismo estrutural que existe. Eu percebi o machismo que existia na nossa casa com a nossa filha. Por que eu protejo mais a minha filha? Então, a questão das mulheres, a questão das pessoas com deficiência, e esse eu senti na pele. Então, é muito importante essas populações minorizadas se organizarem.
Ninguém se liberta sozinho, ninguém liberta ninguém, nós nos libertamos organizadamente. É por isso que a Aliança se organizou, hoje nós estamos organizando nas 27 unidades da federação, estamos com o voto com orgulho, o voto com orgulho está muito bacana, nós estamos capacitando as nossas candidaturas, nós estamos apoiando com estratégias políticas, fizemos vários cursos, desde a legislação, a questão ética, da transparência, dessa palavrinha compliance, que a pessoa tem que ter clareza o que ela está fazendo, porque a gente, não vou copiar e o renova, mas a gente tem que renovar, a gente tem que tirar essas teias de aranha que existem da política. Eu gosto de política, a política, tudo depende da política, tudo depende das decisões, e quem está tomando essas decisões? Se é um homem branco, ele vai pensar no homem branco. Então, tem homens brancos sensíveis? Tem, eu conheço muitos, já votei em muitos, mas nós precisamos ter mulheres, negros, LGBTI, pessoas com deficiência, pessoas que pensem muito mais do que os seus interesses, de falar, não, eu sou corporativo, vou defender só a comunidade LGBTI+. Uma pessoa que se elege, ela precisa pensar em todos. E a pergunta, aí respondendo, fazendo todo esse introito, respondendo a tua pergunta, eu acho que com todos esses problemas que nós tivemos, esse radicalismo, esse desrespeito, isso movimentou a nossa comunidade. Então, hoje nós estamos com candidaturas em 27 partidos, é uma coisa que não tinha, porque nós estávamos centrados muito lá na extrema esquerda e na esquerda. Hoje nós temos candidaturas de centro, nós temos candidatura de direita liberal, e eu acho isso divino. Eu preciso de todos os tipos de pessoas para a gente fazer o mundo. A gente não tem que ser 8 e nem 80, a gente tem 72 possibilidades. Se tiver mediado pela ética, mediado pela transparência, pelo compliance, que agora eu estou amando essa palavrinha, a gente vai fazer. Eu quero dizer assim, que estou muito feliz com a discussão, isso eu me empolgo mesmo, e vamos conversar, eu acho que é muito legal. Parabéns ao Renova, parabéns aí ao RAPS e o Instituto Avon e o Instituto de Relações Governamentais. Eu acho que é bacana esse tipo de conversa. E que legal nós, da comunidade LGBTI+, sendo convidados para essa festa. Obrigada, Tony. É isso mesmo. Eu ouvindo vocês falando, eu acho que tem 2 pontos aqui que seria legal a gente conectar. Um deles é o ponto que a Irina trouxe sobre a questão fundante, que eu acho que a Mafone também passa por isso, quando ela fala sobre o projeto de país, né, quando a gente olha para o futuro. E, Tony, você disse também sobre esse histórico, né, com o aumento dessas candidaturas, a distribuição nos diversos partidos. Acho que se a gente começa a pensar sobre as ações afirmativas que a gente vem conhecendo e reconhecendo desde 1995, com as cotas para mulheres nos partidos, né, a obrigação de 30%, o repasse de recursos também, mais recentemente a decisão sobre a proporcionalidade entre candidatos negros e brancos também, a gente tem aí vários sinais de que estamos caminhando. Mas temos também aqui um outro lado da moeda, né, pensando como é que a gente concretiza isso. Se a gente olha que a maioria da população ela é negra e é feminina, e a gente sabe que as mulheres também representam mais da metade do eleitorado nacional. E tem um dado interessante que diz, o Fórum Econômico Mundial diz que a gente poderia levar até 108 anos para que homens e mulheres tenham as mesmas chances na política. Então, a gente vem vendo essa representatividade acontecendo com essas ações afirmativas, mas hoje elas não têm força quantitativa mesmo para propor e ver sendo aprovado projetos que apresentam essas políticas afirmativas de forma real e eficaz, quando a gente pensa na promoção das minorias em espaços formais de poder. Então, olhando para tudo isso, a gente sabe que o único caminho para qualificar a tomada de decisão de políticas nesse país é através da representatividade. Como é que vocês estão vendo a conversão das candidaturas para esses cargos eleitos hoje? A gente pode esperar uma conversão maior do que a gente viu nas últimas eleições, ainda que os números também sejam proporcionalmente maiores? Mafô, quer começar?
É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, Nayana, porque eu acho que a grande discussão que a gente tem vivido hoje, né, nesse momento, é de que a conversão ela também precisa vir com uma mudança cultural. Mulheres não são vistas no espaço público, negros não são vistos em lugares de poder. E a comunidade LGBT não é vista nesse lugar. Então, a grande discussão é assim, não, legal, bacana, sabe? E a gente vê isso nos debates políticos. Não, que legal que você está aqui, porque a gente precisa da sua beleza, a gente precisa dessa sua, sabe, esse seu lugar, esse seu olhar. A mulher ainda é vista e os tipos de elogios e os tipos de colocações que são feitas para as candidatas, elas estão nesse universo. A gente está aí hoje vivendo um processo e discutindo aí um estupro, né, que ganhou aí os debates públicos, falando sobre essa questão, a moralidade ainda está nesse lugar. Então, o lugar de mulher, por mais que a gente veja essa participação, as mulheres têm se colocado, isso vai acontecer. Eu sinto que a gente já vem fazendo esse movimento que você falou, isso, todas as ações afirmativas, elas tendem a ser processos de ampliação da participação. E tudo que vem sendo construído como uma ação afirmativa, divisão de recursos, a imposição das porcentagens e das cotas, elas são fundamentais para você quebrar um status quo que está colocado de não participação. Então, ela vai, na medida que a gente gostaria, ainda não, mas ela vai. Então, o que eu sinto é que a gente tem, e é essa provocação que vem fazendo a ampliação de consciência acontecer, né? Mas a gente está lidando ainda com forças e com lugares que são estruturados para não funcionar para as mulheres. Quando a Irina conta sobre essa questão, não é só uma questão física, não é sobre uma coisa básica que é a necessidade primordial de um ser humano, que é poder usar um sanitário. É sobre a questão e a representação simbólica do que significa não ter um banheiro feminino no plenário do Senado. Significa, esse lugar não é para você. É sobre esse nível de transformação. Eu estou falando de 2015. Assim, 2016 ontem, a Casa do Senado tem 55 anos, então a transformação ela precisa acontecer num nível ainda muito mais profundo para que a gente de fato consiga, porque o nível da violência política que as mulheres sofrem quando elas chegam lá é de uma brutalidade, e a gente tem visto aí inúmeros casos, e todas as mulheres, e não interessa qual é o lugar dessa mulher. Recentemente, a gente, olhando, né, para todas essas reflexões, interessa se você é de esquerda ou de direita, todas elas, sem exceção, viveram alguma violência política de gênero. Então, o que une a bancada feminina ela não surgiu por nenhum outro motivo do que olhar e falar assim, nós mulheres precisamos nos unir, porque se a gente não se unir, independente da nossa matriz política, a gente não vai conseguir passar as pautas que são importantes para as mulheres. Significa que todas essas mulheres têm uma discussão e um conhecimento sobre as questões das mulheres? Não significa isso, né? E também não significa que as mulheres que vão ser eleitas têm esse conhecimento, o que também não deslegitima a importância delas estarem lá. Porque é fulana, é esposa de tal, ou... não importa, as mulheres precisam ocupar, e cada vez que elas ocuparem esses espaços, elas vão entender a importância de reconhecer a sua identidade, porque isso não é demérito, é mérito, isso é um fato. E na sociedade que a gente vive, a gente ainda está baseado as nossas relações nos processos de violência. Esse é o lugar que a gente precisa mudar. Quando a gente fala sobre projeto de país, é não balizar as nossas relações, assim, por que as mulheres acabam não se elegendo? Exatamente pelo medo disso acontecer. Então, por que você deixa de fazer alguma coisa? Com medo de que alguma coisa aconteça. Então, eu ainda balizo as minhas relações pelas violências possíveis que eu vou sofrer. Está na hora da gente mudar
esse olhar, está na hora da gente olhar sobre a potência, da gente falar sobre a competência, da gente entender sobre os projetos, entender os planos de governo, entender quais são as propostas e fazer as nossas escolhas, trazendo essa diversidade, e essa eu gosto muito quando a Irina traz, não é sobre diversidade, já temos uma mulher, então está resolvido. Não, somos 52%, é sobre representatividade. Somos 56% de uma população negra, é sobre esse número, é sobre esse lugar que a gente tem que chegar, porque isso vai ajudar a dar o caldo necessário para as transformações acontecerem. Então, acho que a gente tem um grande caminho ainda, né? A gente está falando de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, mas de que, de novo, o projeto de país que a gente está querendo construir, ele precisa caber todo mundo. Então, é um projeto que eu não quero que demore 108 anos, é um projeto da próxima década, até 2030, a gente tem que ter relações. E isso é uma coisa que a gente no Renova pensa muito, a gente não está falando só sobre essa eleição, a gente tem metas para essa, tem metas para a próxima, tem metas para depois 6 anos, 8 anos, 10 anos, porque é sobre isso, né? A gente não chega lá na frente se a gente não começar hoje. Perfeito. Então, muito legal você trazer esses números também, falar sobre essa questão de diversidade versus representatividade, né? Eu gostei muito dessa sua fala. E só para a gente guardar esses números, né? Negros, 56% da população no Brasil, mulheres, 51%, mulheres negras, 28%, isso quer dizer que é o maior número de eleitorado que nós temos no Brasil. Exatamente. Pessoas com deficiência são 24% da população. E LGBTI, mais 10% da população, aqueles que a gente consegue calcular, né? Aqueles que a gente consegue capturar. O Tony, inclusive, confirmou esse número para mim hoje mais cedo. E aí, eu vou... Como a gente está com um tempo aqui um pouco curto, eu vou chamar a Irina César para poder nos fazer uma pergunta, porque eu acho que tem um gancho muito legal, que é falar sobre o papel do profissional de relações governamentais nesse olhar de futuro. Como é que a gente olha para essa questão das candidaturas? É um ótimo sinal, nos traz uma esperança de que a gente, com essas ações afirmativas, vem avançando, precisamos continuar. E como é que a gente concretiza isso? Irina, Júlia, se você puder nos ajudar a colocar a Irina para trazer uma reflexão sobre o papel do profissional de relações governamentais nisso. Vamos ver se ela já consegue entrar. E aqui a gente vai ter duas Irinas, né? Numa mesma live, o que é realmente um feito. É isso mesmo. Vamos ver se a tecnologia vai nos ajudar. Aê! Oi, Irina! Entrei, gente, deu certo. Beleza, vou fazer aqui, então, a pergunta para vocês três, tá bom? Bom, na nossa profissão é fundamental que a gente esteja mais próximo aos políticos, né? O nosso trabalho é auxiliá-los a entender diversos assuntos, ao mesmo tempo em que a gente aprende com eles as dificuldades da gente avançar em alguns dos temas, né? Navegar entre os grupos que estão nos espaços de poder, onde você tem a velha política e a nova política, onde esses dois exercícios de política se encontram, é uma experiência bastante desafiadora para a gente. Eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre os principais desafios e a contribuição do profissional de relações governamentais dentro desse cenário, quando falamos também de auxiliar a diversidade e a inclusão. Irina Xará, quer puxar o gancho? Que honra, né? Ser perguntada por uma Irina, olha, não achei que isso fosse acontecer tão cedo na minha existência. Obrigada pela pergunta, Irina. Eu acho que essa função ela é primordial e é um mediador de relações e essas relações elas têm que ser mediadas com base na empatia, no diálogo e sim levando e trazendo conhecimento, né? Então, quando a gente fala de nova e de velha política, na verdade, o que a gente está querendo dizer não são sobre as pessoas, mas são sobre as práticas, né? Porque você tem gente que está lá há muito tempo, que tem práticas inovadoras, que tem uma escuta ativa, que tem empatia e que pode, sim, ouvir pessoas que estão fora daquele ambiente e adequar as suas práticas e adequar seus projetos de lei, né? Então, eu acho que é, obviamente, desafiador,
porque a gente está falando que 15% do Congresso ele é feminino, a gente está falando que a gente tem 13 senadoras em 81 pessoas e nenhuma senadora negra. Então, o que eu acho muito relevante para esse profissional, de uma maneira, da onde eu estou olhando, né? Ter informação, ter dado, sempre calcar as conversas em dados e evidências e entender que é isso. Nós também, assim, como aliança, somos pluripartidários. Então, a gente vai ter conversas com todos os partidos. E tem uma frase da Michelle Obama, que eu, enfim, sou fã número 1, aí um pouco na expectativa, né? A gente brincou dos bastidores da eleição americana, que eu adoro, que é assim, é muito difícil odiar de perto. E no mundo tão polarizado, a gente vai lá e fala, eu não converso com não sei quem, esse eu não falo, essa não é minha função, esse não é meu trabalho, eu não fui contratado para isso. E quanto mais de perto você vê, mais você entende que você está falando com uma pessoa que tem uma história, que tem uma mãe, que tem um pai, ou às vezes não, mas que formou a visão de mundo dela a partir de um lugar totalmente diferente do seu. E aí fica muito difícil odiar de perto. Então, obviamente, eu sei que tem vários momentos que a gente tem muita raiva das coisas que aparecem na mesa, mas eu acho que dentro dessa profissão e quem está se propondo a fazer isso deveria ter o coração aberto e, de fato, chegar para uma conversa que ele vai tentar concluir algo e não dissipar mais raiva, mais ódio, que é um pouco da onde a gente está operando hoje em dia. Eu gosto muito da Brené Brown, né? Por conta da vulnerabilidade, da empatia, né? E ela fez um podcast com Joey Mitchell, que é muito legal, e que é um historiador, um jornalista, muito bacana. E ele falou uma coisa muito engraçada, né? Aspas, ainda bem que a gente está no vídeo, que eu acho que a Maflane trouxe, que dentro da comunicação política, operar pelo medo tem mais resultado do que operar pela verdade. E isso vem acontecendo com o tempo. Então, acho que assim, talvez o que seria muito importante é a gente não operar pelo medo, apesar de tudo que acontece, tanta violência que a gente tá sujeito, né? Não operar pelo medo e operar pelos dados, pelas evidências, pela verdade e por essa pauta comum que a gente quer um Brasil melhor, né? E não que a minha verdade prevaleça a sua. Obrigada, Irina. Arrepiei com a sua frase. É difícil odiar de perto, né? É tão simples, mas distante. Obrigada, que inspiração. Tony. Bem, primeiro eu acho que é fundamental, eu adorei, e eu aprendi o Advocacy em 1995 em Cancún. Olha a chiqueza, olha a beleza com Sandra Liaga. Ela foi ministra da comunicação da Bolívia, e ela me deu esse curso em 95. Então, como a gente se relaciona com ela falando sobre sociedade e Estado? E daí colocando as empresas, e como que você vai fazer o chamado lobby, como que você vai fazer esses relacionamentos. Então, eu fiquei encantado. Hoje eu sou uma pessoa que trouxe todos os manuais, já escrevi acho que uns 10 manuais sobre advocacy no Brasil, agora nós estamos fazendo um curso. É fundamental você conversar com todas as pessoas que estão em situação de poder. E é muito legal você também, nas eleições agora, é um bom momento para você mandar cartinha e mandar proposta. Nesse sentido, nós estamos aqui com a plataforma de compromisso pela cidadania dos direitos humanos LGBTI+. Por exemplo, aqui em Curitiba, dos 15 candidaturas, 11 já assinaram, fizeram lives com a gente e tem uma outra candidatura que assinou, é super aliado, mas está com divergência lá no partido por questões ideológicas. Enfim, nós estamos com 11 candidaturas de 15. E eu estou gostando disso porque vai ser muito mais fácil eu fazer esse diálogo intergovernamental quando eles tomarem posse.
eles ou elas, aqui na nossa cidade. Então, é muito importante isso, e você tem que ir lá com a mente aberta, o coração aberto e com um objetivo claro. O meu objetivo é cidadania plena para a nossa comunidade. É isso. Você tem que ter claro o que você quer, você tem a tua necessidade, você tem os dados, você tem assim algo que seja irrefutável para fazer essa relação intergovernamental. E começa agora nas eleições. Então, nesse sentido, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que nós temos que lutar para... Eu não sou um advocator profissional, eu faço no instinto e no cheiro. Fiz muitos cursos, mas eu não estudei isso. A minha área é sou da área da educação, da inclusão, mas eu faço no instinto isso. E isto, com todos os parlamentares, eu falo com todos, de A a Z. Eu só não falo com uma assessora, olha, Congresso Nacional, 513 deputados e deputadas, 81 senadores e senadoras, eu falo com todos, só não falo com uma assessora lá que ela falou assim que eu era o demônio, e ela falou para mim que eu não podia conversar porque eu era o demônio, porque eu promovia a homossexualidade no mundo. De falar, quem me dera se eu tivesse esse poder de promover a homossexualidade. Eu quero promover cidadania, felicidade, amor, reconhecimento, empatia. Então, é a única pessoa que eu não converso no Congresso Nacional. Eu converso com todos. Inclusive, alguns amigos e amigas minhas, quando estão junto comigo, eu falo, mas você vai entrar nesse gabinete? É nesse que eu preciso ir. É aqui que eu tenho que colocar o guiso no gato. É aqui que eu vou ter que conversar, porque ele vai me mostrar todas as estratégias, o que ele pensa de mim. E tem alguns que agora nós trocamos o WhatsApp e conversamos. Olha, aqui não é bem isso, ideologia de gênero é uma fake news, isso aqui é um espantalho, o que nós queremos é direitos iguais para as mulheres, nós queremos direitos iguais para LGBTI+. Você tem que ir lá falar com os fariseus, porque com os convertidos eu estou já dando a Santa Hóstia. Eu quero conversar com quem, aquela ovelha perdida, aquela ovelha arco-íris, aquela ovelha preta, sabe? Aquela ovelha que não tem uma certa deficiência. Enfim, você tem que conversar com tudo. Então, a questão das relações governamentais, a gente não pode ter preconceitos. A gente tem que conceituar o que você quer. Diz, olha, eu estou indo aqui e o meu objetivo é esse. Eu não estou lá para convidar para tomar cerveja, ou para tomar um vinho tinto ou um jantar. Isso é muito importante. E nas eleições é um bom momento porque eles estão precisando do nosso voto. Então, o voto é muito importante. Então, a gente tem que preparar nossas candidaturas, nós temos que preparar nossa plataforma, porque depois, eu com certeza, aqui em Curitiba, com certeza, nós do Grupo Dignidade da Aliança, nós vamos ter o gabinete aberto nas 11 candidaturas. Isso vai ser muito bacana, isso é muito legal. Então, é por isso que a gente tem que participar. A gente não pode delegar poder para ninguém. Não pode. Isso eu falo isso com as minhas crianças, os meus filhos adolescentes, que a gente não pode passar a procuração. Alguém vai me defender. Não. Você tem que fazer aqui agora. E é nesse sentido que eu voto com orgulho. A gente quer ter orgulho de ser cidadão curitibano, paranaense, brasileiro, latino-americano, agora americano, sabe? É muito bacana você vendo hoje nos Estados Unidos aquelas filas enormes, aqueles idosos indo votar. É emocionante, é isso que é importante, Irina e Irina. É isso aí, obrigada, Tony. Obrigada, Irina. A Irina é voluntária do Eixo de Diversidade e Inclusão, a gente acabou não fazendo essa introdução no início, né, Irina? Obrigada por todo o seu desempenho aqui em conseguir esse time para vir falar conosco. Me veio uma reflexão na cabeça, antes da gente encaminhar aqui para o encerramento, que eu sei que Tony e Mafone têm um outro compromisso logo em seguida. Que a gente cria com o que a gente sabe, né? E então buscar esses novos olhares de entendimento é uma das estratégias mais importantes para a gente saber lidar com as diversas faces da realidade e da compreensão, né? Então, eu acho que sobre aquela questão da mudança de cultura que a Mafone trouxe, as reflexões filosóficas que ela trouxe logo no início, eu acho que traz muito a gente para esse lugar, né? Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, mais fácil criar essas pontes. Então, eu queria fazer uma rodada de encerramento com vocês, já agradecendo muito pela participação.
e no desejo, né, da gente ver esses espaços políticos bem representados, né, que te represente, me represente, nos represente, né, de fato. Eu queria encerrar pedindo para vocês comentarem um pouco sobre o que a gente pode pensar em fazer, olhando já para as medidas que foram feitas, para os próximos ciclos eleitorais e entre ciclos. Qual é o nosso dever de casa? Como é que a gente entende o papel da diversidade no alcance de um projeto de país que seja plural, próspero e de bem-estar para todo mundo? O que a gente tem de dever de casa nos próximos ciclos e entre ciclos eleitorais? Eu acho que nós temos que dialogar. Desculpa, eu vou falar porque eu vou ter que sair. E nós temos que fazer muitas parcerias. A gente tem que ter, assim, sabe, ter muitos parceiros e parceiras. A gente tem que ser poliamoroso. Eu quero fazer com o Renova Brasil, fazer namorar, noivar, casar, ter muitos filhos e filhas e, enfim, quero trabalhar com agora, trabalhar. Nós precisamos de fazer grandes redes com o movimento feminista, com o movimento de negros e negras, com movimentos de pessoas com deficiência. Nós temos que falar com o Fórum de Empresas e LGBTI+, nós temos que falar com jornalistas, nós temos que trabalhar isso com as comunicações, fazer parceria com as mídias sociais, e nós já estamos muito bem com o pessoal da Google, o pessoal do Facebook, do Instagram. Nós precisamos fazer grandes redes para a gente chegar nos corações das pessoas e nas mentes para que a gente possa ter um mundo melhor. Então, eu acho que entre as eleições, eu acho que nós temos que, nesses próximos 12 dias, nós estamos fazendo muitas campanhas, viu, Irina e a Mafone? Inclusive, o meu candidato fez Renova, o candidato que eu vou votar aqui em Curitiba. Depois eu vou até falar para vocês, é um queridaço, aprendeu, é uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, e é muito bacana. Então, o trabalho que nós temos que casar. Então, mas para a gente casar, a gente tem que se conhecer. E a gente, realmente, a Michelle Obama, ela tem certeza. Quando a gente está próximo da pessoa, mesmo que a gente saiba, eu tenho as minhas falhas, vocês têm as falhas de vocês, mas a gente releva, a gente fala, não, mas vamos ver o lado positivo da Irina, o lado positivo da Mafone, e vamos trabalhar, porque a gente quer um Brasil maravilhoso, um Brasil que não discrimine, um Brasil que respeite, um Brasil que a gente realmente puna o estupro, que não coloque o feminismo nos crimes. É isso que nós precisamos. Nós temos que estar unidos na ação. E a gente pode levar a nossa ideologia, a gente pode levar o nosso partido, mas de forma tranquila e desarmada. A mão e muito amor, porque o amor é exposto. O ódio, sim. O ódio ocupa demais espaço. Eu vejo isso. Quando eu fico com raiva de alguém, aquilo fica na minha cabeça. As pessoas, por exemplo, saem daqui apaixonado por você, Nayane, para a Mafone, e é isso que nós precisamos levar, é o amor para as pessoas. E aí, terminando com uma frasezinha do Havermilk, o primeiro vereador eleito nos Estados Unidos. Se a gente não pode viver o amor na vida, a vida em si não vale a pena. Sabe? Vamos amar, e se pode ser homem, pode ser mulher, pode ser, enfim, pode ser a pessoa que você quiser. Eu acho que é importante você estar feliz da vida, você ter ética, transparência e compliance, sabe? É isso que nós precisamos. Então, quero muitas parcerias e muito diálogo e muito aprendizado com vocês. Amei estar com vocês, juro de paixão, vocês são lacradoras. Obrigada, Tony, que honra te ouvir, que honra te ter como parceiro. Quando você precisar sair, por favor, fique à vontade, você já tinha avisado. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para as nossas colegas aqui. Irina. Eu vou ser super breve, né? E eu vou ler um versinho que me toca muito sempre. Toda vez que eu estou desmotivada, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar, de me expor. Então, toda vez que eu estou desmotivada, eu vou lá e leio O Homem na Arena, né? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor.
O crédito permanece ao homem ou mulher, atualizando para os anos de 2020, né, porque é algo de 1910, que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está marcado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, suas grandes paixões, que se entrega a uma causa digna e que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, eu acho que o convite aqui é: venham para a arena. Aqui não é quentinho, aqui tem muito sangue, suor e lágrimas, mas, de fato, cada um aqui está tentando bravamente lutar por uma causa que entende que seja justa. Então, eu acho que o recado é: a arena está aberta e todo mundo que estiver aqui dentro tem espaço de diálogo e crítica, e todo mundo que optar fora, talvez a gente vá ter que desconsiderar para continuar lutando de maneira legítima. Obrigada, Irina. Que lindo. Depois compartilha conosco para a gente poder compartilhar com quem pedir esse texto. Obrigada. Mafô, nos brinde com o seu encerramento. Olha, eu acho que o Tony e a Irina brilhantemente colocaram os 3 pontos mais importantes para a gente, de fato, fazer a diferença nesse momento. Eu começo com isso que a Irina trouxe: não dá para ficar fora. Seja porque a gente precisa escolher candidatos que, de fato, representem aquilo que a gente acredita. Quando a gente fala sobre vote nelas, vote em mulheres, é sobre a gente entender que, quando a gente tem uma pessoa que nos representa, a chance de poder ter a nossa voz mais ouvida, ela amplifica. Isso não quer dizer que outras pessoas não tenham, mas esse lugar é um lugar muito importante, ele é um lugar de fala. E ele não pode ser delegado para outra pessoa, o que não significa não construir a segunda parte que o Tony trouxe muito bem: ninguém faz nada sozinho. A gente precisa entender que o que a gente está construindo, 1 mais 1 tem que dar 3. Isso só é possível quando a gente constrói as alianças. E essa aliança é que vai nos levar para esse lugar. Então, eu costumo dizer que quando a gente vive entre os nossos iguais, a gente vive a vida. Quando a gente vive entre os diferentes, a gente vive o universo. É sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre uma cidade que é uma cidade, as nossas cidades, né? Uma eleição municipal, as nossas cidades, elas são esse universo que é diverso, que é desafiador e que é potente. E essa potência, ela precisa, e uma das coisas muito importantes nesse caminho é a gente não cair nas armadilhas. Eu lembro numa aula que eu dei no Renova, um dos candidatos estava me dizendo que, quando ele ia tentar pedir voto, as pessoas perguntavam se ele era a favor ou contra o governo X. E aí ele falou assim: eu não sei o que responder. Aí eu falei: quando você não sabe a resposta de uma pergunta, é sempre mais interessante. Eu sou uma colecionadora de boas perguntas, eu gosto muito de perguntas, porque eu acho que as perguntas ajudam a chegar nos lugares que a gente quer mais do que as respostas. Devolve a pergunta. O que é importante para você? O que o seu bairro precisa? O que a sua cidade precisa? Não importa se eu sou a favor ou contra o governo, importa que eu estou aqui para construir o seu bairro, a sua cidade para você. E, no final das contas, é sobre isso que a gente está falando. Quando essa pergunta vem, ela é uma pergunta que leva para as polarizações. E a gente pode escolher a polarização da vez, porque, assim, a gente vive caindo nessas. É esquerda versus direita, brancos versus negros, mulheres versus homens, cloroquina, quarentenas, enfim, você escolhe qual é a da vez. Então, acho que o exercício, especialmente aí olhando para quem nós somos, qual é o papel que a gente quer desempenhar, e se eu sou um candidato ou uma candidata, é sobre esse lugar, é sobre pensar que eu vou governar para todo mundo. Eu não vou governar para os meus iguais, eu vou governar para esse universo. E esse universo são as pessoas da minha cidade. Então, é sobre isso, é sobre cada um de nós assumir a responsabilidade, entender que a gente faz parte de um processo que é muito maior e de que a gente não tem todas as respostas e não tem que ter. E essa é a beleza da gente construir o projeto que a gente quer para o Brasil e para a nossa cidade. Eu acho que é isso, né? Obrigada. Eu acho que
O símbolo é esse da live. Muito obrigada, que honra ter vocês no nosso universo do IHELGOV, em nome de todo o time do Eixo de Diversidade e Inclusão. Eu quero agradecer muito pela participação de vocês. Vocês nos brindaram essa noite com várias reflexões, filosóficas, inclusive. Eu acho que deixa a gente sai daqui com um repertório mais inteligente, mais dinâmico, mais inspirador, e era esse justamente o objetivo da noite. Então, Irina, muito obrigada. Tony, muito obrigada. Mafone, muito obrigada. E a gente se vê nas próximas. Vamos acompanhar agora as eleições americanas hoje, o resultado, ver como é que isso vai caminhar. E dia 15, todo mundo pronto para votar também e exercer a nossa cidadania de forma plural, plena e próspera. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.